Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos e vamos ler outras referências. Glória a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que está em casa, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que esse seja o lugar que marque nesta noite a tua vida para sempre, no nome de Jesus. Tem uma bênção de Deus para a sua vida, você crê nisso? Tem uma bênção de Deus para a sua vida, que esse dia fique marcado na sua vida como o dia em que o Senhor te visitou. Eu creio nisso no nome de Jesus. João capítulo 11, nós vamos ler os versículos 43 e 44, apenas 2 versículos, texto muito conhecido. Nós falaremos também sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus ressuscitando Lázaro. João capítulo 11, versículo 43, diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Fala conosco, meu Deus, precisamos ouvir a tua voz. Que nada nos atrapalhe, que nada tire a nossa atenção, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão em casa, que possamos estar plenos para receber tudo aquilo que vem dos céus para as nossas vidas, no nome de Jesus, cremos nisso, amém e amém. Digam todos graças a Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre uma declaração de Deus para a tua vida. Essa palavra ela está revolvendo no meu coração já há alguns dias. E foi exatamente assim que o Espírito Santo falou ao meu coração. Muitas pessoas estão precisando ouvir essa frase: você vai sair. Muitas pessoas estão precisando assimilar essa exclamação: você vai sair. Muitas pessoas, irmãos, estão tentando sair de determinados lugares que entraram ou foram colocados ou se colocaram. Muitas pessoas que eu conheço que estão tentando sair, por exemplo, dos vícios das drogas. Essa pessoa se colocou nessa condição. Muitas pessoas que eu conheço que estão tentando sair de uma situação enrolada que pode custar o seu casamento. Essa pessoa de repente se distraiu, se perdeu, entrou numa aventura fora do casamento e está tentando sair disso, tentando de todas as formas. Algumas pessoas estão tentando sair de uma dívida, já tem um tempo que essa pessoa vem tentando, já tem até bolado planos para sair dessa situação de dívida da família. E tem pessoas que quanto mais tentam sair, mais se afundam. Em alguns momentos da nossa vida, nós estamos tentando sair de determinados lugares, de determinadas situações. Algumas pessoas, por exemplo, que estão tentando sair de uma condição fragilizada da saúde. Tem gente que já me disse assim: ó pastor, veio uma virose e faz tempo que eu não consigo me sentir saudável, porque parece que é recorrente. Eu melhoro um pouquinho, tomo um remédio, melhoro um pouquinho, né, a minha dinâmica do corpo, meus anticorpos aumentam, mas daqui a pouco eu estou doente de novo. São lugares, situações que a gente tenta sair. A gente usa muito essa figura de linguagem, né? Sair do poço, sair do fundo do poço. E antes de falar profundamente sobre como sair do fundo do poço, e eu quero usar 3 personagens que saíram dessa situação. Eu estava meditando essa palavra, a frase que veio ao meu coração foi essa, né? Desses 3 que eu vou falar, inclusive Lázaro, que não era um poço, mas era uma gruta, era pior do que um poço, era uma tumba, né?
era um sepulcro, e ele estava lá no fundo desse sepulcro, quando Jesus emite essa ordem: Lázaro, vem para fora. Em outra versão mais clássica da Bíblia diz: sai para fora. Por que Jesus diz isso? Porque ele estava colocado lá no fundo daquela gruta. Os sepulcros naquela época eram assim. Então a frase que veio ao meu coração quando eu estava preparando a mensagem, pensando nesses três personagens, o primeiro deles é Lázaro, a frase foi essa: todos esses saíram de lugares claustrofobicamente difíceis e depois triunfaram. Porque quando Deus emite essa ordem, mandando a gente sair, Ele sempre vai nos levar a um lugar de triunfo. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, tem alguém que pode estar querendo sair de uma condição de escassez. Já tem um tempo que perdeu o emprego e aí às vezes arranja alguma coisa, mas é só patinando, não consegue sair dessa situação. Mas eu posso estar ministrando nessa noite para alguém que quer estar saindo de uma situação de uma enfermidade na alma. Gente que está querendo sair da depressão, gente que está querendo sair desse nível profundo de ansiedade que faz tempo que você tenta se livrar, que tem sufocado a sua alma. São os nossos fundos de poço. E a ordem de Deus para nós é essa: você vai sair. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: você vai sair. Se não tiver alguém do seu lado, se você estiver sozinho em casa, se você está aqui e não está do lado de alguém, diga para você mesma, para você mesmo: você vai sair. Você vai sair. Foi a frase que eu ouvi do Espírito Santo quando eu estava entrando numa das fases mais sombrias da minha vida. No dia que eu cheguei no hospital, mais de 70% do meu corpo queimado, já contei isso várias vezes. Quando eu pisei o meu pé na calçada do hospital, onde eu fiquei 3 meses, o que o Espírito Santo disse no meu coração foi exatamente isso: você vai sair daqui a 3 meses daqui. Exatamente assim que eu ouvi. Quando eu coloquei o pé na calçada do hospital: você vai sair daqui a 3 meses. E eu já contei isso algumas vezes. Naquele lugar eu fiz oração pedindo para Deus me levar. Mas quando eu me vi nesse lugar, porque às vezes é assim, tá gente? A gente está no fundo do poço, mas o poço tem um cadafalso, né? Que abre e a gente desce mais. Então eu já me vi nesse lugar. Então naquele dia, naquela tarde, quando eu pedi para Deus me levar, sabe qual foi a frase? Sabe qual foi a mensagem? Sabe quais foram as palavras que ecoaram no meu coração? Aquela frase que eu ouvi do Espírito Santo quando eu cheguei no hospital: você vai sair. Então eu entendi: eu não posso morrer. Eu não posso morrer. E eu quero te dizer isso nessa noite. Tanto você que está aqui quanto você que está em casa. Se você está vivendo uma situação dessa e tem tempo que você está clamando ao Senhor para sair dessa situação, para se livrar desse lugar, e você já recebeu promessas de Deus, e essas promessas ainda não se cumpriram, então se agarre à palavra da promessa que um dia foi emitida sobre a sua vida. E eu quero reforçar essas palavras de promessa, dizendo para você nessa noite que você vai sair desse lugar. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor por isso, porque eu me agarrei àquela promessa. Quando o Espírito Santo disse ao meu coração: você vai sair daqui. Quando eu pensei em morrer, quando eu pensei e orei pedindo para que Deus me levasse, o Espírito Santo me lembrou: mas eu disse que você ia sair, então você não pode morrer. Irmãos, é maravilhoso se agarrar às promessas. Se agarre às promessas. O maligno vai tentar de tudo para fazer você esquecer de promessas que o Senhor já te fez. Se agarre a estas promessas, porque estas promessas são a âncora que sustenta a nossa alma quando a gente vai submergindo, quando nos empurram no poço. Vou falar sobre isso já vou citar o segundo personagem. O primeiro é Lázaro, já vou falar de José também. Quando os irmãos dele empurraram José no poço, sabe o que o sustentou? Uma promessa que ele tinha. O Senhor tinha dado uma promessa a ele num sonho.
Então José entendeu, meu filho não é dentro desse poço. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa de Deus. Se agarre essa promessa no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero falar 3 coisas importantíssimas que nós precisamos assimilar quando nós estamos nesse lugar que nós chamamos de fundo do poço. Primeira verdade que a gente precisa assimilar. Coloque isso no seu coração. Primeiro, se eu estou num poço, eu não posso cavar mais. Essa é uma máxima que sempre falam por aí, né? A melhor forma e o primeiro passo para eu sair de dentro do poço é parar de cavar. E alguém pode estar pensando, dizendo, pastor, claro que isso é óbvio, mas deixa eu te dizer, tem muita gente que não entende assim. E o que seria esse cavar mais? Quando você piora a situação que você está. Então tem pessoas que estão pedindo, meu Deus, me tire dessa condição, me tire dessa situação, eu quero sair, mas você está agindo como se estivesse cavando mais, tornando a situação mais profunda. Então é a primeira verdade. Se eu quero sair de onde eu estou, eu preciso parar de piorar a situação. Então, por exemplo, a pessoa está endividada e a pessoa faz o quê? Vai buscando formas de resolver a situação, se endividando mais. Está cavando um poço. A pessoa está com problema no casamento e daqui a pouco está se aproximando de alguém que vai agravar o teu problema no casamento. O que você está fazendo? Cavando mais. Imagina que você está com um problema no casamento e o maligno está percebendo que o teu casamento está debaixo de guerra, está em conflito, o marido não está se entendendo com a esposa não está se entendendo com o marido, eles estão em conflito, aí daqui a pouco aparece nos teus contatos aquele contato, aquele antigo namorado, aquela antiga namorada, e você começa a desabafar com aquela pessoa. O que você está fazendo? Você está com a pazinha cavando mais fundo. Esse é o primeiro passo. Se eu estou já no lugar onde eu estou pedindo para Deus me tirar, eu preciso parar de agravar a situação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira verdade. Segunda grande verdade, quando nós estamos no fundo do poço e precisamos agir para sair. A primeira é essa, não agravar a situação. Segunda, entender claramente o que me levou ali. Porque isso fará toda a diferença. Eu preciso entender, eu estou aqui, por qual motivo? Como eu disse no início da minha mensagem, algumas pessoas estão no poço porque elas mesmas se jogaram ali. Outras estão porque foram jogadas. No caso de José, não foi ele que se jogou ali. Vou falar já do terceiro personagem, tá? Daniel. Quando Daniel está lá no poço, na cova dos leões, não foi ele quem se colocou naquela situação. O jogaram ali. Então, quando eu estou nessa situação de fundo do poço, eu preciso entender claramente por que é que eu estou aqui, porque isso vai fazer toda a diferença. Para quê, pastor? Para que eu não me coloque novamente nessa situação. Sabe o filho pródigo? Lembra da história do filho pródigo? Ele não estava no fundo do poço literalmente, mas era um fundo do poço. Quando ele está desejando comer a comida do porco, né? E ele diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Só que quando ele pensa, olhe para mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele estava fazendo a seguinte análise, foi eu, eu que me coloquei nessa situação. E eu preciso encontrar um jeito de voltar para a casa do meu pai. A condição financeira que eu estou hoje, eu estou por qual motivo? A situação difícil que eu estou vivendo hoje no meu casamento, eu estou nessa situação por qual motivo? Esse distanciamento espiritual que eu estou de Deus, do Espírito Santo, eu estou nessa condição, por qual motivo? Essa é a segunda verdade, irmãos. É quando estamos nessa situação analisar, por que eu estou aqui? José, quando se viu ali no fundo do poço, porque os seus irmãos o jogaram ali, o que ele pensou? Eu não cavei isso. Ele entendeu o quê? Isso aqui é processo. Isso faz toda a diferença. Essa é a segunda verdade. A terceira grande verdade que a gente precisa entender, quando a gente está no fundo do poço, é primeiro, não apenas querer sair,
é planejar para sair e agir para sair. Quando eu estou no fundo do poço, não basta só querer. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão vivendo uma situação difícil e só estão querendo sair, mas não estão fazendo nada. Ah, meu Deus, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso provocar aquela conversa difícil que eu não tenho coragem de provocar, porque você só está na vontade. É o filho pródigo, né? Já que eu provoquei a história do filho pródigo, lembra quando ele está ali, cuidando dos porcos, querendo comer a comida do porco? Gente, o filho pródigo, ele está invejando o porco, porque o porco tem o que comer e ele não. Aí ele está ali pensando e diz, já sei, vou voltar para a casa do meu pai. Quando chegar lá eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me receba como um dos teus empregados. Tudo isso é aqui, tá, gente? Na mente. Ele não fez nada ainda. Ele está apenas no nível do desejo, da vontade, do entender o que precisa fazer, mas ele ainda não fez nada. Eu gosto do versículo seguinte, quando a palavra diz, então levantou-se e foi. Há uma diferença abismal entre querer algo e fazer algo. Há uma diferença abismal entre querer sair do poço, planejar e agir para sair do poço. Eu conheço muitas pessoas que, já faz tempo que as pessoas estão na fase do desejo. Eu preciso deixar esse relacionamento porque ele só está me fazendo mal. Ele só está me afastando de Deus. Ele está fazendo eu perder coisas preciosas. E a pessoa está na fase do desejo, faz tempo. Não vai adiantar nada. É o filho pródigo dizendo, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E no outro dia, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E no mês seguinte, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E um ano depois, eu preciso voltar para a casa do meu pai. É gente aqui nessa noite que está aqui, está em casa dizendo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E tem muita gente que a oração está terminando só aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que eu coloquei aqui, o mais importante não é só querer, é planejar e agir para sair do poço. Isso sim faz toda a diferença. Então vamos lá, já que eu citei os 3 personagens, eu quero falar sobre esse momento e falarei de forma bem resumida. Primeiro, sobre Lázaro. Todos esses 3 aqui contaram com a ação extraordinária dos céus para saírem de onde estavam. Mas por quê? Porque se apegaram a uma promessa. Meu irmão, minha irmã, se você se apegar à promessa, você vai sair. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, se você se apegar à promessa, com certeza você vai sair. Se apegue à promessa. Se apegue à promessa. Se apegue à promessa. Eu não saí daquele hospital para o IML, sabe por quê? Porque eu me apeguei à promessa. Porque eu me apeguei à promessa. Quando nós nos apegamos à promessa, o Senhor nos tira do lugar onde nós estamos. Você crê nisso? Creia nisso. E eu posso dar esse testemunho da minha vida. Eu estou nessa noite aqui nesse altar pregando a palavra para você e te abençoando, porque eu me apeguei à promessa. E Deus tinha dito que eu iria sair daquele lugar. Então quando eu fiz a oração pedindo para que o Senhor me levasse, o Espírito Santo lembrou, você tem uma promessa. E eu quero reafirmar nessa noite na tua vida, você tem uma promessa. Se apega a essa promessa no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte. O diabo vai tentar várias vezes fazer você esquecer a promessa e abandonar a promessa, tá? Se apegue à promessa no nome de Jesus, amém? Então Lázaro está lá no túmulo, morto. Eu gosto demais, por isso que eu li 2 vezes, quando a palavra diz que o morto saiu, né? O versículo 44 diz, o morto saiu. Ou seja, era uma situação aos olhos humanos sem volta. Já viu essa frase do senso comum? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para quê? Pronto, então se essa frase valesse, Lázaro estava no lugar onde não tinha mais jeito. Só que Jesus chega, diz para a irmã que não estava crendo, para outra irmã também, eu já disse para vocês, se vocês crerem,
vocês vão ver a glória de Deus. Então Jesus agora está na frente do sepulcro. Lázaro está depositado lá no fundo daquela gruta, um lugar escuro, inóspito, agora muito fedido. 4 dias onde a situação só piorava. E Jesus então diz para ele: Lázaro, sai para fora. Você vai sair desse lugar escuro. E a palavra diz que o morto simplesmente saiu daquele lugar. Aquilo que o senso comum diz que não tinha mais jeito, Jesus deu jeito, porque quando Jesus chega, Ele dá jeito em todas as coisas. Feche os teus olhos e diga assim comigo: Jesus, chegue na minha vida agora. Diga de novo aí no teu lugar, diga: Jesus, chegue na minha vida agora. Diga pela 3ª vez: Jesus, chegue na minha vida agora. Amém? Onde Jesus chega, Ele muda tudo. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor por isso. Então Jesus chegou e Lázaro saiu do fundo da gruta para fora. Jesus o tirou de lá, daquele lugar apertado, escuro. Parece a vida de algumas pessoas. Parece o momento de algumas pessoas que estão aqui. Parece que tudo está se comprimindo, né? Porque esses lugares, eles têm a característica de esmagar a nossa alma, esmagar o nosso coração. A gente não consegue nem ter uma visão diferente, porque parece que tudo, as paredes estão diminuindo. Pois é, Lázaro estava nesse lugar. E Jesus disse para ele: venha para fora, saia. E ele saiu. Você também vai sair. Você pode dizer amém? A segunda pessoa que eu já citei foi José. Vocês lembram da história? Ele tinha uma promessa, Deus tinha confirmado a promessa em 2 sonhos. Ele sabia que existiria na vida dele, se cumpriria na vida dele algo muito grande que iria acontecer. Só que agora ele está no fundo do poço. E antes de estar no fundo do poço, né, gente, a palavra diz que os irmãos, a própria família, os próprios irmãos jogaram ele no poço. Essa noite eu posso estar ministrando para você que o que mais te dói é que você esperava da sua família algo diferente, uma reação diferente. José também. Ele estava no fundo do poço, lugar apertado também, escuro, possivelmente úmido, porque a própria família tinha tramado aquilo. Só que antes disso, tá? Os irmãos estavam tramando matá-lo. Mas acharam que jogar no poço era mais leve, né? Era mais leve. Aí a palavra diz, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, 28. Olha o que diz a palavra. No caso de José, foi por etapas, tá? Deus foi tirando ele da situação, não foi de uma vez só não, tá, gente? Foi por etapas. Gênesis 37, versículo 28, a palavra diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito para ser escravo. Então a situação melhorou um pouquinho. Ele saiu do poço para virar escravo. Porque às vezes quando Deus nos tira de uma situação, deixa eu te dizer, quando Deus às vezes nos tira de uma situação, a situação não muda logo, rapidamente, radicalmente. Ela vai mudando num processo. Entenda isso também para você não desanimar. Para você não desanimar. Porque às vezes de fato Deus tira a gente do poço, mas a gente precisa ainda viver a continuidade do processo. Foi o que aconteceu com José. Ele é tirado do poço. O Senhor tirou dali porque ele tinha uma promessa, só que agora ele foi ser vendido como escravo. E lá as coisas pioraram, eu quero adiantar a história, né? Até ele ir parar na prisão, que não era uma prisão comum. A palavra diz que ele estava na prisão que era chamada de calabouço. Sabe o que era o calabouço? Calabouço era um lugar também inóspito, úmido, escuro, que ficava num buraco. Foi lá que José ficou. E o pior, né? Sob uma acusação falsa. Sob uma acusação falsa. E a palavra diz que lá estando, dá para entender que ele ficou lá 2 anos. 2 anos.
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 41. Você já está em Gênesis aí? Capítulo 41. Olha o que a palavra diz. Gênesis capítulo 41. O primeiro versículo do capítulo 41 dá a ideia que ele passou ali naquele calabouço, que é uma espécie de poço mesmo, né? De prisão, 2 anos. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao Nilo. Aí continua a ideia do sonho, né? Então a palavra diz que José tinha sido esquecido no calabouço, e isso durou aproximadamente 2 anos. Agora olha o que diz o versículo 14. O copeiro, né, que abandonou José e esqueceu dele no calabouço, lembra de José. No versículo 14 a palavra diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Foi tirado de lá, agora sim para triunfar, agora sim para governar. Quando saiu do poço, foi parte do processo. Agora era a hora de triunfar. Entenda isso. Acontece em etapas. Foi tirado do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E depois disso aí, o que aconteceu, gente? Depois disso aí, o Senhor o colocou num lugar de triunfo, de honra. Suas vestes foram mudadas. Ele não era mais um escravo. Agora o Senhor de fato tirou daquele lugar para viver as promessas que Deus tinha feito nos sonhos que ele tivera lá atrás, muitos anos antes. Ele foi tirado do calabouço. Por quê? Porque Deus sempre, quando nos dá uma ordem e nos dá uma promessa, Ele vai fazer a gente sair. Diga graças a Deus. Terceiro personagem para a gente encerrar e ter um tempo de oração, que eu quero lembrar é Daniel. Lembra de Daniel? A palavra diz que tentaram derrubar Daniel, tentaram jogá-lo no poço de todas as maneiras. Só que ele era um homem íntegro. A palavra diz que foram buscar na administração, ele era irretocável. Na fidelidade dele, irretocável. Na honestidade dele, irretocável. Então vocês conhecem a história, né? Então tramam contra ele, e Daniel então, por causa da sua fé, a lei é manipulada, e por causa da sua fé, Daniel é jogado na cova dos leões, que era uma espécie de poço também, tá, gente? A palavra diz que o rei tinha tanta estima por Daniel, que tentou de várias formas livrar Daniel dali, mas não conseguiu. Até que ele tem que passar a noite naquele poço. A entrada é fechada com uma pedra. E a palavra diz que a entrada é selada com o anel do rei, para ninguém abrir. Tem situações que na vida de algumas pessoas, elas estão se demonstrando exatamente assim: não, pastor, essa situação aqui já está sacramentada. Eu ainda estou de pé porque eu tenho fé, porque eu creio em Deus, mas aos olhos humanos isso aqui já está cancelado, está sacramentado. Era essa a visão de Daniel, né? Ele passa ali à noite. Aí a palavra diz que de manhã, abra sua Bíblia, por favor. É a nossa última leitura. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Versículo 17. Taparam uma cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Você entende quando uma decisão parece estar sacramentada? Ninguém pode mudar. Não se modificasse. Versículo 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?
Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Por quê? Porque você vai sair. Deus tinha uma promessa para Daniel e ele também recebeu a promessa que sairia. Então Daniel foi tirado da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Quem aqui tem confiado no Senhor? Então você vai sair. Se você tem confiado no Senhor, você vai sair. E o Senhor vai tirar de tal forma que vire um testemunho na tua vida. Tem gente que vai olhar para você e dizer: nem parece que passou pelo que passou. Porque quando Deus faz assim, tá, gente? Quando Ele nos tira para que isso sirva de testemunho. Diga glória a Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas famílias e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império e homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: o teu Deus livra e salva. Diga de novo: o teu Deus livra e salva. Por isso você vai sair. O teu Deus livra e salva. Glória a Deus. Servimos a um Deus que livra e salva. Glória a Deus. Isso alegra o meu coração. Servimos a um Deus que livra e salva. Eu creio nesse Deus. Eu o sirvo de todo o meu coração. E eu creio que você também serve Ele de todo o seu coração. Amém? Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o Persa. Saiu do poço para prosperar. Diga para a pessoa do seu lado: você vai sair para prosperar. Fique em pé no seu lugar. Você vai sair para prosperar. Diga de novo para a pessoa que está perto de você: você vai sair para prosperar. Eu conheço muitas pessoas, irmãos. Eu conheço a história de muitas pessoas que o Senhor fez sair de verdadeiros poços e saíram para prosperar. Eu conheço. Pessoas que Deus tirou para prosperar. E Ele está te dizendo isso nessa noite: você vai sair e você vai prosperar. Não a prosperidade que o mundo promete, tá? Porque a prosperidade que o mundo promete, como a gente está estudando, né? No devocional de Eclesiastes, é bolha de sabão. Quem aqui está no devocional de Eclesiastes? A gente falou sobre isso hoje, né? É bolha de sabão, bolha de sabão. Já viu bolha de sabão? Já viu criança correndo atrás de bolha de sabão? Tem até cores, né? É até colorido, mas explode rápido, né? E some. É disso que Salomão está falando quando ele fala de vaidade. Não é essa prosperidade não. Eu estou falando da prosperidade de Deus, que quando Ele nos tira, nos faz sair do poço, Ele nos faz sair para prosperar, como Ele fez Daniel. Saiu para prosperar. José saiu do poço e do calabouço para prosperar. Lázaro saiu para prosperar, porque a palavra diz que a vida dele se tornou um testemunho. A vida de Lázaro se tornou um testemunho. Quando todo mundo agora falava de Jesus, falava também daquele que Jesus ressuscitara. Sair para prosperar. Diga: meu Deus, eu creio que o Senhor está me tirando desse lugar para prosperar, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Noite chegar, Tu és quem me guia. Declare isso. Se a tempestade de todo o seu coração, levante as suas mãos e adore ao Senhor.
Vamos ter esse momento de adoração. Agora é você, o Senhor. Abra o seu coração, levante a sua voz e o adore. Eu creio, meu Deus. Isso pedir a tua mão E traz à tona, pra respirar e me faz andar sobre as águas. Me faz andar sobre qualquer circunstância, meu Deus. Nós andamos assim triunfantemente, porque o Senhor nos faz sair. O Senhor está te dizendo isso nessa noite. Você que está em casa, sabe, você que está nesse quarto escuro, o Senhor vai te tirar daí. O Senhor está te visitando aí e vai te tirar daí, porque Ele faz a gente sair. Oh, aleluia. Vamos declarar isso no começo, mais uma vez, bem forte, declarando a soberania de Deus sobre a nossa vida. Se o sol se pôr, Eu creio assim, meu Deus. noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade Declare isso de todo o seu coração, com toda a força do seu ser. Obrigado, meu Deus. Como eu creio nisso. Deixa o Senhor segurar a tua mão. Levanta bem alta assim as tuas mãos e deixa Deus segurar na tua mão. Deixa o Senhor segurar na tua mão, sustentar as tuas mãos. Obrigado, meu Deus. Me faz andar sobre as águas. Me faz andar sobre as águas. Me faz andar sobre qualquer circunstância. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção, e o meu louvor. Só louve ao Senhor, diga aleluia. Se ajoelhar aí no teu lugar. Tenha um momento agora com Deus. Tenha um momento agora com o teu Deus, aquele que salva e livra. Agora é você e o Senhor. Você que está em casa, faça isso agora. Procure o teu lugar, como diz a palavra, entra no teu quarto. Nós não estamos falando de um lugar específico, mas de um ambiente espiritual. Eu digo isso para você nessa noite também. Entra no teu quarto agora. É só você e o Senhor. Rasga o teu coração, fala com Ele. Oh, meu Deus, nós rasgamos o nosso coração na tua presença. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. Ah, como nós precisamos de Ti. Há lugares, meu Deus, inóspitos, escuros, úmidos, terríveis, tenebrosos. Desses lugares,
Os teus filhos estão clamando agora. Lugares claustrofobicamente difíceis. Ah, meu Deus. Pessoas estão orando agora de lugares difíceis da alma. Lugares difíceis, meu Deus, no espírito. Uma verdadeira batalha espiritual está acontecendo neste momento. Porque há muitos poços, meu Deus, há muitos calabouços, há muitas prisões, há muitas grutas que pessoas estão aí, meu Deus, porque o maligno tem mantido aí. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que essa é uma noite de libertação. Eu oro por pessoas, meu Deus, que têm vivido oprimidas na alma, no espírito. E o maligno tem mantido essa pessoa aí, como aquela mulher que a tua palavra diz que há 18 longos anos, meu Deus, aquela mulher estava encurvada. E a tua palavra diz que ela tinha feito de tudo para sair daquela situação. Mas o maligno a mantivera ali por 18 longos anos encurvada. E nada do que ela tinha feito tinha adiantado. Eu oro nessa noite por pessoas, meu Deus, que até hoje foram mantidas em grutas, em calabouços, em poços, em prisões, em sepulcros. Mas essa é a noite da libertação. Essa é a noite da cura. Essa é a noite, meu Deus, da redenção. No nome de Jesus. Porque o Senhor chegou. Porque o Senhor chegou. E onde o Senhor chega, o Senhor traz vida. Onde o Senhor chega, o Senhor livra da morte. O Senhor fecha a boca dos leões. O Senhor faz-nos triunfar. O Senhor chegou. O Senhor chegou agora, meu Deus, nessa noite, na vida dessa tua filha e desse teu filho. E maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que luta ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sentimos o Senhor segurar a nossa mão. Sentimos o Senhor segurar a nossa mão. Sinta o Senhor segurar a tua mão neste momento. Você que está aqui, você que está em casa, sinta o Senhor segurar a tua mão neste momento. E Ele te traz à tona para você respirar. Ele te traz à tona para você triunfar. Ele te traz à tona para você prosperar. Ele te traz à tona para você prosperar. É o Senhor que faz isso. Obrigado, meu Deus. Seguramos na tua mão. Seguramos na tua mão e saímos. Porque o Senhor nos tira. O Senhor nos toma pela mão. É assim que nos levantamos. É assim que nos levantamos, meu Deus, para prosperar, para triunfar. O Senhor está nos tirando por cima. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor nos toma pela mão. O Senhor nos traz à tona para respirar, para prosperar. E nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Os anjos poderosos do Senhor estão entrando agora em ambientes espirituais inóspitos. Entrando agora nesse quarto. Entrando em lugares que o maligno achava que tinha já selado e sacramentado como fim. Os anjos do Senhor estão entrando agora e tirando pessoas, libertando famílias para a glória do santo, poderoso nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Amém, amém, e amém, e amém. Fique em pé no seu lugar e cante e declare isso no nome de Jesus. Se o mar me
respirar e me faz andar sobre as águas. Levante bem alto as suas mãos e declare: Tu és o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dom. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos só continuar adorando ao Senhor. Diga aleluia, porque o Senhor já te tirou. Forte ao Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Você já saiu, o Senhor já te tomou pela mão. Maior é o nosso Deus, diga graças a Deus. Quem sai dessa noite desse lugar renovado, amém. O Senhor triunfou e Ele nos tira, Ele nos faz sair para triunfar e prosperar. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o nosso renovo. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso sustento. Nada pode parar aqueles que pertencem ao Senhor. E o Senhor nos tira dos lugares mais inóspitos deste mundo, porque o Senhor nos quer andando triunfantemente. Obrigado por isso. Leva o teu povo em paz, no nome de Jesus. Que o Senhor continue sustentando, guardando, protegendo e com a tua poderosa mão nos tirando, meu Deus, e nos fazendo triunfar no nome de Jesus. Obrigado, nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo, hoje e para sempre, permaneça sobre todos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Saia daqui declarando isso. Saia daqui declarando isso. Nos encontraremos aqui domingo, nos 3 horários, 7, 10 e 17. Deus abençoe a todos. Vão em paz.